Você falou duas coisas que me chamam bastante atenção. Uma delas é a questão de começar a fazer com que as tarefas mais manuais, elas sejam automatizadas. Sim. Logo, se você tinha contratado um estagiário para fazer esse tipo de trabalho, talvez você possa colocar ele para fazer um tipo de trabalho mais criativo, ou alguma coisa, enfim, que vai gerar mais valor do que uma tarefa extremamente repetitiva. Duas coisas me vieram à cabeça. A primeira é que, eu não sei se vocês sabem, mas a Netflix, que fica na cidade de Los Gatos, também dentro desse Vale do Silício, eles só contratam programadores sêniors. Eles pagam o maior salário do Vale do Silício, é mais ou menos $500 mil por ano. E não porque são bonzinhos. Não porque são bonzinhos, é porque tem toda uma cultura. Não sei se vocês já leram o livro, né? Tipo, dos 100 regras lá, enfim. Enfim, se vocês quiserem, depois posso falar um pouquinho mais, mas o ponto é, eles não têm pessoas pleno e júnior, apenas seniores. Por quê? A escala é essa, júnior, pleno, sênior. Júnior, pleno, sênior, e depois do sênior, essas empresas têm outras escalas também na carreira, né? Que a gente fala que são carreiras em Y. Você pode ir para gerenciamento, você se tornar um gestor, ou você pode ir para carreira especialista, continuar sendo programador depois de 60 anos na área, tá tudo bem. Janoto, por exemplo, foi gerenciamento. Foi para gerenciamento, exato. Aqui no Brasil, essa cultura não é muito... Apesar de muitas empresas falarem que acontece, na real é bem difícil encontrar uma empresa que de fato tenha esse caminho mais especialista. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum. Aí você tem outras nomenclaturas. Depois do senior, você tem, por exemplo, staff engineer, você tem o Principal Engineer, e aí quando você tá num nível assim muito alto, mesmo nível do diretor, algumas empresas chamam de Distinguished. Mas o ponto aqui por que ele só contrata a partir de Sênior? O meu amigo que trabalha lá, ele trabalhou 7 anos no Spotify lá na Suécia, que também é um polo muito grande, tanto de empresas de jogos quanto de empresas como o Spotify. Ele trabalhou 7 anos lá e lá tem muito júnior, pleno e tudo mais. E aí ele foi contratado pra Netflix morar na cidade de Los Gatos. E ele falou pra mim que o ponto tudo o que é manual que poderia ser feito por um júnior foi automatizado. Absolutamente tudo. Muito bom. Tudo. E aí, eles... até um insight... Não precisa mais de um júnior. Tá tudo automatizado. Exato. E, sem dúvida, isso dá um trabalhão, né? Então, às vezes, você passa um tempão criando essa automatização para depois você ganhar eficiência lá na frente. Enfim. Então, assim, foi uma decisão específica, muito específica, tá? Não tô falando que é para fazer isso, mas, assim, foi uma decisão que eles tomaram. E aí, quando a gente voltou do Vale do Silício, eu e o Thiago, a gente criou um post com 19 insights que a gente tirou de lá. E um deles foi poucos e bons. Isso é uma mentalidade muito da Netflix. Eu prefiro ter menos profissionais, e eles também mandam embora muito mais facilmente, né? Porque eles estão pagando o maior valor do mercado do Vale do Silício, se você não entregar o seu melhor, porque eles não querem que você se preocupe com o salário. Não, porque eu vou trabalhar muito para ganhar mais salário. Não, você não vai, não é esse o seu objetivo aqui, né? O seu objetivo é encontrar um bom desafio, entregar um bom resultado, uma boa solução para os usuários, etc. Então, esse é um ponto que me chama bastante atenção, porque já tem empresas indo para esse nível de automatização a ponto de não precisar de trabalhos manuais. Mas, assim, é um caso muito específico, mas fica o insight, né? Essa necessidade. E o outro, meu caso. E o outro ponto é o que você falou do estoque. Eu já derrubei esse negocinho 2 vezes. Que é o negócio do estoque. O que você fez aí? Aí a gente pode entrar um pouquinho nessa questão dos dados, que é uma das jornadas que a gente tem dentro da Start, que hoje a gente está alimentando com lives semanais. Hoje mesmo tem uma live com o Carlos Mello, que é um ex-piloto da Força Aérea e um ex-head cientista de dados do Centro de Operações Militares e Espaciais aqui do Brasil. Hoje é cientista de dados. E por que eu tô falando de dados? Porque o que você fez? Você gerenciou os seus dados. E a partir do gerenciamento dos seus dados, você passou a ter controle. Você passou a ter controle. E se a gente parar pra pensar, talvez nas maiores empresas, você mencionou o Uber. Uber tem carro? Não. Não tem carro. O que ele faz? Ele gerencia os dados e as pessoas utilizam os carros, né? Daí você cria até parceria com Localiza, com sei lá o quê. Pra quê? Pra que as pessoas consigam alugar os carros pra trabalhar ou usar seus próprios carros. O Airbnb tem casas? Não, eles gerenciam dados, eles permitem que as pessoas com mais facilidade acessem isso. E como que o Airbnb começou? Basicamente foi um casal em São Francisco que estava com dificuldade de pagar o seu loft, que percebeu que tinha um evento na cidade. Poxa, vem um monte de gente aqui. Que tal a gente alugar a nossa sala, nosso sofá para as pessoas? Será que alguém topa fazer isso? Topou, 2008. 10 anos depois, 150 milhões de usuários fazendo exatamente o que eles estavam fazendo. Que talvez há pouco tempo atrás... O pai e a mãe falavam assim, não entra em carro desconhecido. Não vai dormir na casa de desconhecido. Claro que existe todo um mecanismo de validação do qual a gente confia.
A gente acredita que o Airbnb fez uma boa curadoria, que aquela notinha ali feita pelos outros usuários, colaborativo e descentralizado, como você falou, permite com que a gente se sinta seguro para ir na casa de uma pessoa da qual a gente completamente desconhece ou entrar no carro de alguém e saber que ele vai viajar comigo 2 horas e ele não vai me matar no meio do caminho. Então, o que a gente está falando? Gestão de dados. E as empresas que estão percebendo isso agora, apesar de hoje já ter muito papel para cientista, analista de dados, business intelligence, que são vários papéis dentro desse universo chamado dados, as empresas que começaram a armazenar agora dados, vai levar um tempinho para que ela tenha um volume de dados suficiente para fazer algumas coisas que demandem muito volume de dados, como machine learning, que demanda de fato um volume.